irmãos, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo possa estar junto de todos nós neste dia, né? Neste domingo. Bom, a semana passada, quem fez o estudo do livro Os Mensageiros, de André Luiz, psicografado por Francisco Cândido Xavier, o nosso querido irmão Guga fez a lição 33, né? Que é a lição anterior, que é a Caminho da Crosta. Hoje nós vamos fazer a lição 34, que se chama Oficina de Nosso Lar. E nós vamos ler o texto aqui, para que a gente possa acompanhar direitinho o que o André Luiz quis nos ensinar através dessa lição. Então, André Luiz diz o seguinte, que entre 18 e 19 horas, atingimos uma casa singela, de bairro modesto, no longo percurso através de ruas movimentadas. Surpreendia sobremaneira por se me depararem a quadros totalmente novos. Identificava agora a presença de muitos desencarnados de ordem inferior. Seguindo os passos dos transuentes, vários ou colados a eles, em abraço singular. Muitos, perdi aqui. Dependurados, né? Singular. Muitos dependuravam-se a veículos, contemplavam-nos outros das sacadas distante e alguns em grupos vagavam pelas ruas, formando verdadeiras nuvens escuras que houvessem abaixado repentinamente ao solo. Assustei-me. Não havia notado tais ocorrências nas excursões anteriores do círculo carnal. Aniceto, porém, explicou que não fora em vão o auxílio recebido para a intensificação do poder visual. Estávamos em tarefa de observação, com a observação ativa, com vista ao aprendizado. Então, o que André Luiz coloca aqui para nós na lição, né? André Luiz diz que ele assustou de ver todos aqueles espíritos ali naquela situação, né? E nós vamos ver que era o papel de André Luiz ali, principal, nessa investigação, dele ver as coisas para poder depois colocar no papel, né? E foi o que ele fez através do nosso querido médium Francisco Cândido Xavier. Mas o que André Luiz nos conta? Que ele reparou que conforme eles caminhavam para uma casa muito simples no meio do caminho, ele então percebeu um movimento muito grande. Mas um movimento muito grande do quê? De espíritos. E esse espírito estava assim, agrudado naqueles transuentes, né, que ele cita, agrudado ali nos carros, grupos que andavam para baixo, para cima. Então nós ficamos assim imaginando que mundo espiritual é esse que nos rodeia. É um mundo muito intenso, né? São muitos espíritos pelos quais nós transitamos no nosso dia a dia, uns perto do outro. Os encarnados e os desencarnados, disse André Luiz nessa mensagem, nós formamos duas populações interligadas, apesar que a diferença única é que um grupo está encarnado e o outro está desencarnado, né? Então, para que nós possamos aí entender, né, que esses espíritos, eles estão em toda parte, em todo lugar que nós estamos, esses espíritos estão ali nos acompanhando. E André Luiz percebe também que são espíritos que têm aquele vulto muito negro, né? Que seja aqueles espíritos que têm uma forma de pensamento deletéria, né? Então, o que ele quer dizer com isso, né? Que é uma negatividade, né, no nosso planeta aqui, né? Uma forma, eles têm uma forma de pensamento monstruosos, né? Uma forma de pensamento que destrói, que prejudica. São espíritos que estão mesmo em busca de pessoas encarnadas, né? E que eles possam usufruir. E muitas vezes até
vampirizar, sugando-lhe as energias, né, para que eles possam continuar movimentando naturalmente aqui na Terra, perto da crosta, né? Um outro ponto interessante também é que quando Aniceto pediu para ele, Vicente, fizesse aquela reparação, né, para que as suas vistas pudessem ampliar e que eles pudessem ver as coisas, né, e que em mente ali muito ajudaram ele nesse auxílio, né, por exemplo, nessa chegada deles da crosta, onde eles puderam ver toda essa imagem aí, né? E continuando, André Luiz diz o seguinte para nós: não dissimulava, entretanto, minha surpresa. As sombras sucediam-se umas às outras e posso assegurar que o número de entidades inferiores, invisíveis ao homem comum, não era menor nas ruas aos de pessoas encarnadas. Em contínuo vai e vem. Não havia ali a serenidade dos ambientes de nosso lar, nem a calma relativa do posto de socorro de Campo da Paz. Receio imprevisto instalava-me na alma, desagradáveis choques íntimos assaltava-me o coração, sem que lhe pudesse localizar a procedência. Tinha a impressão nítida de havermos mergulhado num oceano de vibrações muito diferentes, onde respirávamos com certa dificuldade. Nosso instrutor esclarecia que com o tempo seriam dilatados nossos poderes de resistência e que as penosas sensações experimentadas obedeciam à circunstância de ser aquela a primeira vez que nós descíamos no ambiente da crosta. Em serviço de análise mais intenso, recomendava-nos bom ânimo e, sobretudo, a conservação da fortaleza mental ante quaisquer quadro menos estimáveis que nos defrontasse de imprevisto. A eficiência do auxílio, exclamava ele, necessita de educação persistente e não seria possível ajudar alguém prendendo-nos às fraquezas de qualquer espécie, né? Diz André Luiz. Então, André Luiz, em primeiro de tudo, né, ele percebe aqueles transuentes ali, que tinha muitas pessoas agrudadas, né, nas pessoas encarnadas, os desencarnados agrudados nas pessoas encarnadas. E é o que nós chamamos aqui no movimento espírita processos obsessivos, ou seja, né, as chamadas afinidade, né? Nós atraímos sempre perto de nós os grupos que nós estamos afinalizados, né? Até a afinidade, né? Ou seja, afinização. E como muitos de nós ainda somos muito apegados, né, às coisas materiais, somos muitas vezes desequilibrados em nossa condição do viver, né, do nosso dia a dia, seja pelos processos dos vícios, seja pelos processos das mazelas, tudo aquilo ainda que nós trazemos, né, intrinsecamente ligado às nossas imperfeições, né, que nós sabemos que ainda temos muito ainda que aprender, né, e temos muitos momentos de fraqueza. E André vem nos dizer que também o ar, ele se torna mais pesado do que no nosso lar, né? O que ele quer dizer com isso, né? Ele quer dizer do ambiente, da poluição do planeta, né? Que ali, através daqueles pensamentos e através também da nossa maneira de ser aqui, né? Nós poluímos muito esse ambiente. É como assim, que a gente sempre vê na televisão, que passam aqueles programas de desastres ecológicos, né? Onde as pessoas até usam máscara, né? Para poder conseguir respirar aquele ambiente, né? Então é mais ou menos isso. É diferente de quando nós vamos numa área rural, por exemplo, né? Que a gente está no meio das árvores, dos campos, né? Do rio, né? Que a gente respira aquele ar, né, muito bom, né? Que
que a gente sente essa diferença, né? Então é isso que o André falava para nós, né? Que aqui na crosta, né? Esse ambiente, esse ar é tão pesado que ele sentia até dificuldade de pensar, de tal que eram as vibrações deletérias, né? Que se encontrava entre os encarnados e especialmente entre os desencarnados, né? Que acompanhava esses encarnados em desequilíbrio. Por exemplo, nós sabemos que não existe apenas entre nós os desequilíbrios, né? Não é só os encarnados que muitas vezes são desequilibrados, né? É que aquelas pessoas também, os nossos irmãos que desencarnam em desequilíbrio, eles também vão continuar desequilibrados do lado de lá, né? E aí, quando eles se juntam a nós, todos nós continuaremos ali do lado dos desequilibrados, né? Então é mais ou menos isso que ele vem dizer para nós. E continuando aqui, André Luiz diz: os conselhos de Aniceto acalmavam-nos a alma surpreendida e inquieta. Eu tudo fazia no íntimo para ajustar-me aos alvitres de bondoso orientador. Mesmo porque asseverava ele que diversos companheiros adiavam nobres realizações em virtude das manifestações injustificáveis de receio. Aquela residência de aspecto tão humilde que alcançávamos agora proporcionava-me cariciosa impressão de conforto. Estava lindamente iluminada por clarões espirituais que recordavam precisamente a nossa cidade tão distante. Fundamente surpreendido, reparei que o nosso orientador se detivera, notando a nossa admiração. E Aniceto indicou a casa pobre e falou: teremos aqui o nosso refúgio. É uma oficina que representa o nosso lar. Então eles chegaram ali na casa, né? Que André Luiz descreve, que era uma casa simples, uma casa humilde, num bairro bem pobre. E quando André Luiz entrou, a sua surpresa foi que aquele ambiente ali assemelhava, espiritualmente falando, o ambiente do nosso lar. Que aquela casa ali era uma verdade, um pronto socorro. Era uma casa que recebia os moradores de nosso lar quando vêm para a crosta, né? E aí eles ficam para poder se refazerem, para poder continuar as caminhadas, as experiências que vieram ter aqui na nossa crosta. E muitas vezes nós poderemos dizer: por que que a nossa casa não poderia ser um ponto-socorro, né, de espiritualidade para a espiritualidade maior? Por quê? Porque o ambiente da nossa casa somos nós que fazemos, né? Então nós espíritas sabemos que tem o culto no lar, que a gente tem que ter harmonia dentro do nosso lar. Nós sabemos que não é fácil, né, a gente ter essa harmonia, mas é o comportamento nosso, né? É a nossa maneira de ser, é aquela paz que nós devemos emitir para aqueles que estão junto conosco, né? Que nos emana. Então nós podemos até pensar, né, que nós poderíamos ser esse ponto-socorro, né, esse pronto-socorro aí para aquelas pessoas que vêm em auxílio nosso aqui. Bom, num posto de auxílio para os espíritos que prestam serviços, né, diretamente ligado à Terra. E é muito interessante porque este lar, ele é um posto de socorro dos tutelados ali da cidade de nosso lar, né? As pessoas vêm e param ali, naquele posto ali, né? E continuando, André, ele fala assim, que profundo assombro empolgou-me o íntimo, mas não tive ensejo para indagações. Precisava seguir o instrutor que tomara a direção da casa pequenina. Aproximamo-nos do jardim que rodeava a construção muito simples, e estupefato observei que numerosos companheiros espirituais assomavam à janela, saudando-nos alegremente. Que significava tudo aquilo?
De outras vezes visitara minha cidade, meu antigo lar, mas nunca vira tal coisa. Aniceto compreendeu-me a perplexidade e explicou: os irmãos que nos saúdam são trabalhadores espirituais que se abrigam nesta tenda de amor. Um cavalheiro muito simpático e acolhedor abriu-nos a porta. Este pormenor foi uma outra nota imprevista. Tal não sucedia quando eu voltava à minha velha casa terrena. As portas cerradas não me ofereciam obstáculo. Ali, porém, vigorava um sistema vibratório de vigilância que eu não conhecia até então. Nosso instrutor envolveu o anfitrião num abraço amistoso, apresentando-nos em seguida. Aqui, meu caro Isidoro, disse, ao indicar-nos carinhoso, são os nossos amigos, Vicente e André, nossos cooperadores de serviço de nosso lar. Muito bem, exclamou Isidoro, abraçando-nos. Depois disse, nossas atividades precisam de trabalhadores operosos. Entrem. Então, André aqui, adentrou ali naquela casa, onde ele então diz que estava muitos espíritos ali, que eram tutelados do campo no bem, que trabalhavam ali ligado na crosta, como nós já dissemos, e que ali estavam todos recepcionando Aniceto, André e Vicente. Então, André diz que eles abriram a porta e receberam eles naturalmente ali, como se fosse uma casa normal, E Aniceto e André, ali naquele momento, eles se revestiram do seu corpo perispiritual, mais grosseira, porque então ali eles iam viver ali naturalmente. Um outro detalhe, que havia um respeito muito grande naquela casa. E André diz que ao adentrarem na casa, por eles estar numa outra dimensão, e seu corpo espiritual também vibrar numa dimensão diferente, eles poderiam ter passado pelas paredes, pelas portas, mesmo fechado. Por que eles não passaram? Por que não houve isso? Porque aquela casa servia como um posto de socorro. E naturalmente, ela tinha ali todo o seu cronograma natural. Ninguém invade uma casa de ninguém, não é? A não ser que a pessoa seja um ladrão. Ninguém abre um portão, ninguém entra pela cozinha, entra pela sala, vai pelo quarto, sem ser convidado, E aquela casa ali era a mesma coisa. Havia um senhor ali na porta que autorizava quem poderia entrar e quem não poderia entrar ali naquela casa. E nós vemos também que aqui André, Luiz e Vicente, eles foram apresentados ali como cooperadores de serviço em nosso lar. Nós percebemos que eles não foram apresentados ali com nenhum título de doutor, de cientista, como muitas vezes nós fazemos nas nossas casas espíritas. Não, ali eles foram recebidos como uma pessoa normal, E nós vemos que o trabalho da espiritualidade, ela dispensa todos esses títulos, Nós não temos títulos nenhum. Ali, aquele trabalho é um trabalho simples, com Jesus e no anonimato, Como nós aprendemos sempre com o nosso querido Chico, Não existe diferenças, em setor aí de trabalho, de hierarquia, aqui material. E André Luiz, continuando, ele fala para nós, e acrescentou hospitaleiro. A casa pertence a todos os cooperadores fiéis do serviço cristão. Era a primeira vez que eu vi uma entidade espiritual com tão segura chefia de uma casa terrestre. Penetramos o ambiente modesto. Altamente surpreendido, reparei o interior. A paisagem material mostrava alguns móveis singelos. Velhos quadros a óleo na parede alvas, velha máquina de costura movimentada ali por uma jovem
aparentando 16 anos, e um rapazote de 12 anos, presumíveis, atento às cadernetas de exercício escolar. 3 crianças, uma de 9, uma de 7 e uma de 5, aproximadamente. E como figura central do grupo doméstico, uma senhora de 40 anos, mais ou menos, tricoteando uma blusa. Notei, porém, que da fronte, do tórax, do olhar, das mãos dessa senhora, irradiava-se luz incessante, que me não permitia sofrear minhas expressões admirativas. Então, André Luiz diz que, veja, né, que André Luiz primeiro, ele descreve aquele ambiente que ele percebeu que era um ambiente espiritual. Mas agora ele vem nos contar que aquela casa também possuía uma família de encarnados. Uma senhora, ele disse, aparentando mais ou menos 40 anos de idade, né? E ali tinha também 5 crianças na casa, né? Uma casa simples, humilde, né? Que já foi falado em vários momentos, né? Daqui. As crianças tinham uma de 16 anos, que era uma jovem, né? Um rapazinho também de 12 anos e 3, uma com 9, uma com 7, uma com 5 anos. E quando André reparou aquela senhora de 40 anos, ele percebeu que do seu tórax, da região ali do coração, saiu uma luz muito intensa. E isso lhe chamou a atenção. E observamos que quando André teve essa oportunidade de descrever o ambiente dessa casa, ele sente ali que aquela casa era diferente da dele. Por quê? A casa de André Luiz, quando ele estava na Terra, a casa dele era confortável. Era num bairro nobre do Rio de Janeiro, tinha tudo que a época podia oferecer de bens materiais, né? Mas aquela casa ali, onde ele estava vendo agora, era uma casa no subúrbio, num bairro de periferia, num bairro muito pobre, num bairro muito simples. Só que ele notou uma grande diferença, porque aquela casa, a casa dele era uma casa confortável. Mas, espiritualmente falando, era uma casa muito fria, né? Esta casa que ele estava ali era o oposto, né? Ela não possuía nada de requintes, ela não tinha luxo, mas ela possuía uma luz muito intensa, né? Que onde era aquela mãe que trabalhava, que ajudava os filhos, né? Que tinha muito amor pelos filhos, né? Então, existia essa diferença, né? Desse calor humano aí, né? Ele nota essa diferença. E continuando aqui, ele fala: Aniceto designou respeitoso e falou: temos aqui a nossa irmã Isabel. Para ambos humanos, para os olhos humanos, ela é a viúva de Isidório. Mas para nós, ela é uma servidora leal nas atividades da fé. Reparei que a dona Isabel parecia de algum modo registrar a nossa presença, acusando certa surpresa no olhar, mas Aniceto adiantou esclarecendo-se. Nossa amiga é senhora de grande evidência psíquica, mas os benfeitores que nos orientam os esforços recomenda não lhe permita a visão total do que passa em torno de suas faculdades mediúnicas. Porque o conhecimento exato da paisagem espiritual em que vive talvez lhe prejudicasse a tranquilidade. Isabel, portanto, apenas pode ver, mais ou menos, a 20ª parte do serviço espiritual em que colabora, de modo direto. E a essa altura, Isidório nos indicou pequena sala ao lado e falou a Aniceto em particular: desculpe-me, se não lhe posso acompanhar no repouso necessário. Descanse, contudo, à vontade. Tenho serviço urgente na recepção de outros amigos. Bom, então aqui
Isabel, vou tomar um pouquinho de água aqui, tá meio... Então Isabel era essa pessoa ali iluminada, né? Que foi a esposa de Isidório e que é benfeitor espiritual daquela casa. Ele é benfeitor espiritual por quê? Porque essa casa ali, ela funciona como centro, né? Como centro espírita. Nós vamos ver um pouco adiante as atividades que ela tem, né? Um outro ponto interessante é que Isabel tinha uma mediunidade de dupla visão magnífica, né? Mas para não atrapalhar as suas atividades, ela apenas conseguia ver um 20º de potencial pertinente de enxergar ao mundo espiritual. Talvez para que ela não venha a se envolver tanto nessa vidência do mundo espiritual. E André também percebeu que ela havia captado a presença deles pela mediunidade, pela sensibilidade, né? A presença dele e do Aniceto. Então, explica para ele, né, que ela percebeu sim, ela percebeu, mas que ela não tinha a visão deles ainda, porque poderemos dizer, disse ele, ela tem a visão assim um pouco controlada, né? E para não sofrer tanto e se desgastar muito, ela então usava apenas 20% de sua mediunidade para não vir a ter problemas. Percebendo que Isabel, ela era preparada para essa atividade, né? E ali ela cuidava dos filhos, do marido, né? Que já havia desencarnado com essa garladia aí que eles falam que ela tinha. Aqui nós também vemos algo interessante, né? Que quando o casal ele é bem preparado, né? Por exemplo, o companheiro Isidório é que dirige aquele lar espiritualmente falando, né? E ela, como estava encarnada, ela dirige o lar materialmente falando, né? Ela tinha noção de 1/5 do que se passava do lado dela, 1/5 apenas. Os outros 4/5 era desconhecido aos olhos espirituais que a vidência lhe permitia enxergar. Essa partezinha aqui nós devemos estudar mais, que é muito interessante, mas aqui nós não temos tempo e eu também não pesquisei muito, mas é muito interessante essa mediunidade aqui de Isabel para a gente aprofundar mais nesse estudo aqui para a gente, né? E continuando, André Luiz disse, nosso mentor agradeceu comovidamente, acompanhando-nos. Alcançamos, então, modesto salão pobremente mobiliado, mas quase repleto de entidades envolvidas em conversação edificante. Confortadoras luzes brilhavam em todos os recantos. Havia ali um velho relógio tosco, mesa de grandes proporções, uma dúzia de cadeiras e alguns bancos rústicos. A claridade espiritual reinante, todavia, era de maravilhoso efeito. Muita gente esclarecida e generosa do plano invisível aos humanos aí se reunia. Aniceto cumprimentou os grupos que lhe eram mais íntimos, de modo especial, e apresentou-nos com bondade de sempre. Quando eles então viram os filhos de Isabel, eles foram convidados ali por Isidório para ir para uma sala ao lado, conhecer ali aquela sala. E então, também para eles descansar um pouco, né? E o que estava acontecendo naquela sala do lado? E para a surpresa de André Luiz, os espíritos estavam ali, trabalhando. Eles estavam em oração, preparando ali, né? O trabalho, né, do bem, e percebeu ali, André Luiz, uma equipe enorme de trabalhadores, na qual era tanta equipe, ele diz, que o próprio Aniceto foi cumprimentando primeiro aqueles que ele tinha mais afinidade, para depois cumprimentar os outros, né, de tantos espíritos, né, que estavam ali naquela sala.
E muitas vezes nós achamos que esses trabalhos assim da espiritualidade, né, nas casas espíritas, eles funcionam assim só quando nós estamos nas palestras, nos estudos, por exemplo, num momento desse. E não é bem assim, né? A gente vê aqui, quando a Luísa está falando para nós, que é uma atividade 24 horas. 24 horas. Então, esse trabalho tem incessantemente, é o dia todo, né, nas casas espíritas. E também vamos dizer que não é só na casas espíritas, né? Nós podemos dizer que é numa igreja, num templo, numa casa evangélica, desde que tem ali os trabalhos de nosso Senhor Jesus Cristo, né, o trabalho ao semelhante, a pessoa que gosta de auxiliar, falar da palavra do Evangelho, todas elas têm um trabalho assim espiritual, né? Com certeza, porque a gente vê aqui que um trabalho sério, com muito amor, ele tem toda essa cobertura do plano espiritual, né? Vamos dizer, de Deus, né? Bom, sentindo-nos a admiração, esclareceu quando nós vimos mais a sós num canto do salão. Estamos numa oficina de nosso lar. Isidório e Isabel edificaram num ato de heroísmo e fé, tendo saído de nossa cidade para essa tarefa, vai para mais de 40 anos e, graças a Deus, ambos têm vencido galardamente árduas provas e mantêm seus compromissos corajosamente em serviço na crosta. Há 3 anos voltou ele para a esfera e, contudo, graças ao altruísmo da esposa e os vínculos de amor espiritual que conservam acima de todas as expressões físicas, eles continuam estreitamente unidos, como no primeiro dia do reencontro na existência material. Dada esta circunstância invulgar, as autoridades de nosso lar concederam então a permissão para eles continuar nesta casa como esposo, como amigo, pai devotado, sentinela vigilante e um trabalhador fiel. Então nós vemos aqui, né, quando nós trabalhamos, né, com amor junto de nosso Senhor Jesus Cristo, quantos benefícios nós temos, né? Isidório então tinha toda essa liberdade ali, né? Por quê? Quando eles viram então os filhos de Isabel, aqui nós podemos ver que quando nós começamos, bem lá no comecinho do livro dos mensageiros, né, nós vimos ali a queda de Otávio, o desastre de Acelino, né? No comecinho que André foi visitar ali Aniceto, né? Eles viram ali que eles voltaram de uma forma penosa, né? Que saíram do nosso lar, eles vieram para a crosta e cometeram ali vários enganos, né? Que eles tinham vindo para fazer sobre a mediunidade, né? E depois, como eles tinham falhado, eles voltaram para o mundo espiritual numa penúria, né, muito grande. E agora nós vemos aqui o caso de Isidora e de Isabel, que é um casal também que veio do nosso lar, preparado, vieram um tempo aqui na Terra. Isidório voltou para o mundo espiritual, né? Mas foi dada ali a permissão para que ele continuasse espiritualmente, né? E que ele tem de certo o benfeitor espiritual, né? Desse grupo, né? Importante aí, desse pronto-socorro, que é um centro espírita, que nós vemos muitas atividades ali, né? E que funciona ali na casa de Isabel e na casa de Isidório. Então nós vemos que ele é um casal bem sucedido, né? Diferente daqueles que nós vimos ali no início do livro, né? E que eles estão nessa continuidade aí, nesse compromisso espiritual que eles assumiram junto do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então nós vemos aqui, né, um caso bem sucedido. E para encerrar aqui, André Luiz diz o seguinte: e observando talvez a nossa maior surpresa, Aniceto acrescentou: sim, amigos, o caso não define responsabilidades e nem atende à construção séria.
A edificação espiritual pede esforço e dedicação. Assim como os navios do mundo necessitam de âncoras firmes para atenderem eficientemente a sua tarefa nos portos, também nós precisamos de irmãos corajosos e abnegados que façam esses papéis de âncoras entre as criaturas encarnadas, a fim de que, por elas, possam os grandes benfeitores da espiritualidade superior se fazerem sentir entre os homens ainda animalizados, ignorantes e infelizes, né? Então nós vemos aqui uma história bonita, né? Que é a de Isabel e de Isidoro, né? Bem sucedida, né? Porque a reencarnação, vamos agora fechar aqui, né? O que nós entendemos, a reencarnação, nós podemos dizer que trata de uma proposta, né? E que quando nós estamos lá no mundo espiritual, né? Ou, quem sabe, também mesmo no nosso lar, lá nós fazemos aí uma proposta através de uma coisa que chama-se reencarnação, né? Uma reencarnação programada, né? E ao chegar aqui, diante desse tumulto que André mostrou para nós, né? Todos aqueles espíritos, né? Todos esses pensamentos que nós temos que ter muito cuidado, a gente vê que a evolução aqui não é tão fácil, não, né? A gente vê que é meio complicado mesmo. Por quê? Porque não depende só de nós, né? Há todo um agrupamento, né? Tudo uma coisa que vai se ligando uma na outra, né? E aí a gente vê que não é fácil realmente a gente superar, né? Naturalmente que nós sabemos das lutas, das barreiras intensas, mas nós temos muito em nós ainda aquele homem velho, né, para superar. Então a gente sente assim dificuldade. E nós vemos também que Isadora e Isabel, eles tiveram uma reencarnação programada. Mas nem por isso é tudo maravilhoso, nem por isso é tudo fácil. Nós vamos ver lá na frente as dificuldades de Isabel com os filhos, né? Por mais que seja programada as nossas reencarnações, elas vêm cheias de problemas, dificuldades, nós temos que desenvolver, nós vamos ter que passar por todas as nossas necessidades para que a gente possa evoluir. Então, o ensino dessa manhã foi esse que eu trouxe para vocês, que eu consegui entender, né? E que André passou para nós, para que a gente possa ter uma responsabilidade, né? E se espelhar aí em Isidoro e em Isabel. Muito obrigada, bom dia a todos.